Antes da gente estar abrindo a palavra, e a essência de tudo, eu queria deixar algo assim na tua mente, até mesmo umas perguntas, para que você responda para você mesmo, né? Você e o Espírito Santo. A palavra Jesus Cristo nos ensina que a palavra ela nos traz limpeza. Ela faz limpeza. Ela é água purificadora. E eu queria, assim, deixar um paralelo para que a gente possa entender em relação à palavra. Todos nós temos por hábito de tomar um banho. Amém? Foi pouco amém. Amém. Irmão, está frio, mas não está tanto assim não, meu. Temos por hábito de tomar um banho. Amém, glória a Deus. E esse banho, geralmente a gente entra no chuveiro, derruba uma água e sai e já se enxuga. Se não tiver um sabonetinho, né? Geralmente é assim, né? Se não tem, amém. Mas se tem um sabonetinho, um shampoo, para as mulheres principalmente um creme, né? O homem nem liga muito para isso. Tem uns vaidosos, mas não tem muitos assim. Não tem shampoo, não tem, a gente toma banho de qualquer jeito, né? Mulher não, mulher já tem um pouco mais de vaidade, precisa de um creme, precisa de um perfume, o sabonete escolhe. Como é que a gente escolhe o sabonete? Pega qualquer um? Cheiras, né? Esse é cheiroso. Já vê que já sente, já percebe que o cheiro daquele sabonete vai ficar no corpo. Então é um banho perfumado, um banho limpo, um banho bem com zelo. E muito mais, temos um carro, por exemplo, você vai lá, quando você está com o teu carro todo sujo, você joga uma água com a mangueira, só assim? Às vezes sim, na correria, mas a lavagem dele é assim? Não. Um shampoo, roda, deixa pretinho, eu faço assim, às vezes, quando eu for para pegar para valer, é assim, por dentro, carpete e tudo, deixa bonito, faz uma lavagem completa, bonito, na hora que você olha, você fala assim, está bem limpo, ficou bom. Seja a bicicleta, seja um carro, seja o que for. Se tratando de limpeza, a gente geralmente, eu creio que a maioria, age assim. Amém? É uma limpeza que você olha e você fala, ficou, como diz, né, o jovem, né? Eu sou meio jovem, tá? Eu sou jovem também. Ficou 10. Ficou excelente, ficou bom. Se não ficou excelente, pelo menos está do jeito que eu gosto. Amém? E a palavra? E a palavra de Deus? Como é que a gente recebe essa palavra? Ela vem como um banho desses, um banho do corpo mesmo. Será que ela vem como um banho assim? Ela vem com esse banho perfumado, cheiroso, macio, que você sai daí e você fala assim, principalmente para a gente que trabalha, eu trabalho com obra, você chega no final do dia, você chega e você quer tomar um banho, porque saiu aquele cheiro de suor do dia todo. Parece que você está renovado, né? Você senta, dá até vontade de dormir, nem beber, né? Dá vontade de dormir, é tão limpinho que ficou. Mas é bom, é gostoso. Mas é a palavra de Deus. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 13, e fala, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É Jesus falando da palavra, falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E quando Jesus fala aqui dessa limpeza, é lógico que ele não está falando do meu carro, não está falando da minha bicicleta, está falando da minha moto, ele não está falando do meu corpo externo, ele está falando da minha alma. Ele está falando dos meus sentimentos, daquilo que eu era e hoje sou, porque a palavra mudou. Eu era, e hoje eu tomei um banho espiritual. Todos os dias, assim como faço com o banho natural, eu faço com a palavra. Ela vem e me purifica, e me limpa, e me deixa cheirosinho. Aí eu passo a ser o quê? O perfume de Cristo. Aí eu passo a exalar o perfume de Cristo. Por quê? Porque a palavra está em mim. Porque a palavra vive em mim e eu vivo da palavra. Então a palavra, ela é purificadora. E por que muitas vezes nós não tomamos esse banho espiritual? Porque nós recebemos a palavra basicamente todos os dias. Basicamente por quê? Porque geralmente a gente tem o nosso devocional. Mesmo não estando na igreja, nós temos o nosso devocional que nos limpa e é a palavra de Deus. Não precisa estar dentro da igreja para que a palavra seja poderosa. A palavra é poderosa aonde eu ler ela, seja aonde eu estiver. A palavra ela é poderosa para me limpar, para me deixar cheiroso, limpo, espiritualmente falando. Quando o inimigo olhar para mim, ele vai afrontar, talvez ele venha até te afrontar, como afrontou Jesus no deserto. Mas ele vai receber, por quê? Porque eu estou cheio da palavra, eu estou limpo da palavra, e ele não vai jogar nenhum tipo de sujeira na minha vida, porque a casa já está limpa. Amém? Então a palavra, ela vem com purificação, como limpeza, é um banho espiritual, tem que ser.
Não importa o ministrador, não importa se Deus levantar uma criança de 5 anos para subir nesse púlpito agora, e Deus me der a direção de entregar esse microfone agora, seja de 5, seja da idade que for, até de 100, eu vou ter que descer e ouvir o que Deus tem para mim. Porque é Deus, é a palavra dele que vai fazer efeito, e eu preciso provavelmente estar lá embaixo ouvindo essa palavra. Amém? Como vocês estão. Não porque seja algo diferente de estar em cima de um púlpito ou não, não. A palavra, como diz, ela é espada de 2 gumes, ela corta os 2 lados, tanto para lá quanto para cá. E quem subir aqui, recebe do Senhor também, e recebe quem está embaixo. E essa palavra vem purificadora, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar, para a gente já poder estar abrindo a palavra de Deus, de um homem que todos nós conhecemos. Conhecemos e às vezes muito bem até. Saulo e depois Paulo. Nós entendemos e conhecemos que Paulo, ou melhor, Saulo, antes dele ser conhecido como Paulo, a vida de Saulo era uma vida pecaminosa. Ele era perseguidor da igreja. Ele matava cristão, matava os que seguiam a Cristo. Paulo, ele era ouvinte da palavra, porque ele foi instruído por Gamaliel, um mestre da lei, um homem que ensinava a lei. Então, Paulo tinha todo o conhecimento da lei, da palavra. Ele sabia o que era certo, o que era errado, ouvindo falar e aprendendo da palavra. Tanto é que eu imagino, a Bíblia não fala, ela não direciona exatamente isso, mas a gente imagina e deduz que seja assim. Paulo, ele consentia na morte dos cristãos. Ele não matava, literalmente ele não colocava suas mãos, mas ele autorizava. Pegava a carta com as autoridades romanas, soldados romanos, iam até os cristãos e matavam, assolava a igreja, como diz a Bíblia. Mas ele mesmo não colocava suas mãos. Estevão, as vestes de Estevão foi trazida aos pés dele. Era uma forma de acusação, é sua, é você que mandou. Mas sabe o que provavelmente passava na cabeça de Paulo? Eu não fiz, eu não pus a mão, não fui eu. E nós temos um paralelo a essa fala de Paulo, a essa atitude de Paulo, lá no começo, na fundação do mundo. Quando Adão comeu do fruto proibido, Eva trouxe para ele, o que ele falou? Senhor, foi a mulher que tu me deste, não fui eu não. Eu não peguei naquela fruta lá na árvore, foi ela que pegou lá na árvore lá e deu para mim. Eu só comi, mas a culpa é dela. Talvez a atitude de Saulo aí, no caso, fosse essa. Eu não matei ninguém. Pela lei está escrito aqui, ó, não matarás. Então eu não matei. Né? E a lei é grande, né? Tem, não cobiçarás, não, né? Enfim, mas eu não matarás. Eu não matei porque eu não coloquei as minhas mãos. Será que Paulo ele não entendia que a lei falava não matarás? Entendia, mas não tinha o discernimento. Ele não tinha alcançado a graça ainda. Ele conhecia, como diz o Jó, antes eu te conhecia, falando com Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. E quando ele conhece realmente que ele passa por toda a tribulação, ele fala, mas agora eu conheço de contigo andar. Agora eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus. E Paulo aqui, um homem que ainda não tinha conhecimento da graça, não conhecia Jesus, ele autorizava, mas para ele estava tudo bem, estava tudo certo. Ele era de perseguidor a perseguido, e de conhecedor da lei a conhecedor da graça daí. Aí ele conheceu Jesus. E a gente entende, já sabe dessa história, né, que é onde ele deu de encontro com Jesus. Ele caiu ali por terra, reconheceu que era o Senhor, passou um tempo ali cego, foi colocado diante de Ananias. E qual foi a atitude de Ananias diante de Paulo? Vou dizer com as minhas palavras, Senhor, o Senhor traz esse homem aqui, na minha presença, na minha casa. Esse homem é matador, esse homem é perigoso, esse homem faz coisas, não está isso na Bíblia, tá, meu irmão? Que até o Senhor é capaz de duvidar de tanta coisa errada que esse homem faz. E qual foi a resposta de Jesus? Eu sei quem é esse homem, estou dizendo com as minhas palavras, tá, meu irmão? Eu sei quem é esse homem, eu sei o que ele faz, o que ele fez, mas ele não conhece a graça. Ele conhece a lei. Ele não tem a revelação da palavra no coração dele. Mas importa agora que ele conheça. E ele vai ver o quanto é duro recalcitar contra aguilhões. Ele vai ver o quanto é duro sofrer pelo meu nome. Paulo ia pagar o preço pelo aquilo que ele fez, no sentido de humilhação, de deixar de ser grande para ser pequeno, deixar de ser perseguidor com autoridade a não ter autoridade nenhuma diante dos homens, ser perseguido pelos homens. Então, mas Paulo não tinha
a graça de Deus na sua vida, não tinha o conhecimento de Jesus, ele não tinha dado de encontro com Jesus. Então Paulo, ele era instruído pela lei, conhecedor da lei, mas não praticante. Ele não praticava a lei, porque para ele estava tudo natural, estava tudo certo. E quando se trata da palavra de Deus, como nós falamos no começo, a questão da limpeza, nós não temos condições mais de ter a atitude de Paulo. Viver como Saulo, na verdade, né? Não podemos ter mais a atitude de Saulo, de achar que ouvimos essa palavra, mas essa palavra não serviu para mim, essa palavra serviu para o pastor André. Foi para o pastor André que veio, nós falamos dele, veio bem parecido comigo hoje, viu, irmão? Eu estou achando que vai ter que substituir, talvez, aqui. Se substituir vai ficar igual. Então, essa palavra veio para o pastor André, não para mim. Por quê? Porque para mim ela não serviu, e eu olhando na Bíblia, na palavra aqui agora, não encaixa em mim. Como não encaixa a palavra? Ela é viva e eficaz, e ela vem para fazer aquilo que agrada a Deus na minha e na tua vida. A revelação de Deus hoje dessa palavra pode não estar nesse momento trazendo algo para a tua vida, para a tua alma, mas quando você tirar os pés para fora daquela porta, saiba que você vai precisar dessa palavra. Ela vai ser eficaz, ela vai produzir fruto para o reino de Deus na tua vida. Eu não posso sentar nos bancos de uma igreja ou na minha casa, quando eu tiver meu devocional, e essa palavra eu ser somente ouvinte disso. Senão ela se torna um livro comum. Um livro sem poder, um livro como qualquer outro que eu possa ler de histórias bonitas. Porque aqui tem umas histórias, relatos bonitos da história dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Então ela se torna um livro comum, e ela não é um livro comum. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela produz o fruto para Deus. Queira eu ou não queira você ou não, ela produz fruto. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que não vai acontecer, meu irmão, esquece, porque não vai acontecer. A não ser que eu tome a minha posição, eu erre, peque contra Deus e faça algo de acordo com a minha vontade. E aí lá em Provérbios fala, maldito é o homem que se estriba nos seus próprios, ou se apoia no seu próprio entendimento. Eu me torno o quê? Maldito. O que é maldito? Mal falado. Porque com certeza vou errar, estando fora da direção de Deus, e aí entra Hebreus. Aqueles que provaram dos dons celestiais, e recaíram, fizeram coisa errada, conhecendo a Deus. É impossível, a Bíblia fala que é impossível que retornem, até porque o diabo vai bater em cima furioso, sabendo que você, como filho de Deus, errou. Sabendo que você, como filho de Deus, você não cumpriu os mandamentos de Deus, não esteve atento à palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é muito profunda, ela tem um poder tremendo, muito grande mesmo na minha vida e na tua vida. Então Paulo, de perseguidor a perseguido, de conhecedor a servo. Conhecedor da graça. Olha a diferença. De autoridade superior, mandando matar, perseguir a igreja, ele conhece Jesus, servo. No último culto que eu ministrei, eu lembro que quando eu fui consagrado, eu até comentei que quando eu fui consagrado eu não lembro se é diácono, eu não lembro, mas só sei que chegou um irmão e falou para mim assim, e aí, irmão, desceu mais um degrau. Naquele momento eu não entendi, desceu mais um degrau? Falei, como assim, desceu mais um degrau? Falei, agora você é mais servo. Falei, amém, é isso mesmo, Senhor. Quando eu me aproximo do Senhor, eu tenho que ser mais servo. Assim como Saulo se tornou pequeno e servo. Amém? Tanto que quando deu de encontro com Jesus, o que ele falou? És tu, Senhor. Ele poderia ter falado, ei, você é o Jesus da igreja, dos crentes, ei, você é o Jesus dos cristãos que estão fazendo essa baderna toda, que eu acho que estão fazendo, que é o meu pensamento assim. Não, ele falou, és tu, Senhor. Ele falou, já que me chamou de Senhor, Paulo, então agora você é servo. E ele se tornou um grande homem. Ele escreveu 14 epístolas da palavra de Deus, foram escritas por Paulo. Um homem tremendo de Deus, um grande exemplo de homem de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo agora em Romanos. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra fiel, verdadeira e poderosa. Romanos capítulo 7. Versículo 7. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo, que habita em nós, o Espírito Santo que age dentro dessa igreja, que atua dentro dessa igreja, e nessa manhã, nesse dia, ele firme em nossos corações o poder que a palavra tem em nossas vidas. O poder transformador da palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 7, versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo
Na verdade, antes da gente ler, o apóstolo Paulo aqui nesse versículo, nessa passagem, ele começa a relatar essa diferença que nós comentamos agora, de conhecedor da lei a conhecedor da graça. Mas em todo momento, eu creio que no período das nossas conversões, talvez não sei quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo você está na presença do Senhor, existe um período de uma batalha grande. Eu lembro que quando eu me converti, eu questionava muito a Deus, muito, muito mesmo. Eu era um cara chato mesmo diante de Deus. Por que isso, por que aquilo, não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, se isso fosse assim, não seria assim, se aquilo fosse assim, não seria assim, enfim. Deus, em seu infinito amor e paciência, me trouxe até aqui. E está me conduzindo ainda com todos os meus defeitos, em nome de Jesus. Então, mas a gente chega assim diante de Deus, né? Cheio de dúvidas. Uma das coisas que a gente costuma dizer é, parece que a luta ficou maior, parece que as coisas se complicaram. Aí o diabo fala, olha para trás, como era bom lá que você estava lá na cerveja, na bebida, enfim, na cachaça, seja o que for, você era feliz, você dava risada. Mas ele não fala do outro dia, né? Ele não fala das consequências do outro dia, ele fala do momento. Aí a gente que sabe que passou por lutas e tribulações para chegar até Deus, até Jesus Cristo, a gente sabe que não foi fácil, e não continua não sendo fácil, mas é prazeroso e é edificante. Amém? Então, Paulo ele relata justamente essas duas situações, de conhecedor da lei e conhecedor da graça. Amém? Vamos ler? Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Nós vamos assim por partes. Então Paulo ele fala assim, olha, vamos dizer que a lei é pecado? Ele fala, de modo nenhum. Paulo, o entendedor da graça, ele fala, a lei não é pecado, ela não é um peso de pecado na minha vida. Mas ele fala assim, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei aqui no caso, ele fala que veio como um aio. Aio é um condutor. A lei veio me ensinar e me conduzir, me mostrar o que era pecado e o que não era pecado. Essa foi a função da lei. Não cobiçarás, não matarás, não darás falso testemunho, adorarás o Senhor seu Deus, enfim. Ela veio me mostrar o que é certo, o que eu tenho que fazer. Mas não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou no caso, os desejos carnais, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vocês estão entendendo que o apóstolo Paulo está relatando, olha, antes, sem a graça, eu conhecia a lei, eu conhecia a Bíblia. Mas com a graça, hoje eu tenho a revelação, e por quê? Porque a lei me mostra o quanto eu estou errado. A graça começou a me mostrar os erros que eu praticava. A lei disse assim, não cobiçarás, agora eu entendo que eu cobiçava. Ele está relatando isso, eu entendo que isso eu fazia. Mas o pecado, versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, despertou em mim todo o desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que nós comentamos agora há pouco? Parece que quando eu aceitei Jesus, parece que as coisas se tornaram mais difíceis. Sim, é natural que se torne mais difícil. Sabe por quê? Porque você pertence a um outro reino. Nós éramos, a Bíblia diz, do reino das trevas, e hoje somos do reino da luz. Então é natural que eu entenda que, porquanto sem a lei, sem o conhecimento, né, o pecado estava morto dentro de mim. Eu nem conhecia o pecado. Eu nem sabia o que era pecado. É ou não é verdade? Nós não conhecíamos o pecado. Muitas coisas a gente sabia que era errado. Por exemplo, se alguém pedisse para você, bata no seu pai ou bata na sua mãe, é errado. Isso eu sei que é errado. Vamos fazer um negócio aí, a gente defraudar alguém, enganar alguém? Se tiver oportunidade a gente faz, né? Eu estou precisando. Não é assim que a gente agia? Estou dando alguns exemplos, irmão. Então, eu não sabia que aquilo era errado até eu conhecer Jesus. A graça. E eu, no versículo 9, num algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu, o que está escrito na tua Bíblia? Eu o quê? Será que ele morreu literalmente? Ele se sentiu morto. Ele se sentiu, vamos assim dizer, uma palavra que a gente conhece, se sentiu nada. E é assim que a gente se sente, né? Em nome de Jesus. Quando a gente erra com alguém, quando a gente fala uma palavra que ofende alguém, ou quando a gente tem uma atitude que deixa aquela pessoa magoada, a gente se sente praticamente que morto. Fala, Deus, me ajuda, porque eu não consigo viver com esse peso nas minhas costas. Eu não consigo viver com essa atitude que eu tomei. E a gente busca o conserto. Em nome de Jesus, amém? Então ele fala, e quando eu conheci tudo, eu me senti morto. No 10, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte.
Ele chegou a falar, olha, eu estou vivendo essa vida agora, conhecendo a graça, tendo a revelação, parece que se tornou pesado a ponto de que eu acho que eu não vou conseguir. Eu cheguei a falar isso com Deus. No começo da minha conversão, eu falei muito com Deus, falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou conseguir. E fui falando com Deus, está muito difícil. Olhava as coisas do mundo, olhava, sabe, os amigos, aqueles que eu começava a falar, não vou conseguir, vai ser difícil. Que hora que eu der de encontro com um amigo meu, como é que eu vou fazer? Sei que ele bebe, ele tem toda a atitude que eu estou deixando de ter. O que eu faço, Senhor? E Deus me deu uma estratégia que foi de uma forma tremenda para a minha vida. Nesse período que eu pedi isso para Deus, a pastora Rosa ainda não era convertida. E Deus falou assim, busque, leia, busque a palavra. E eu comecei a ir para a igreja de tudo quanto é jeito, todos os dias. Na nossa igreja, que era no centro, eu fui para o culto, com a Bíblia na mão, preparado de crente. Falei, vou para a igreja, tenho que ir para a igreja, eu não aguento. Cheguei lá, era um casamento o casamento do pastor Tadeu. E eu de Bíblia na mão, todo mundo ali, falei, eu de Bíblia não, falei, já que eu estou aqui, eu vou ficar, vou participar desse casamento com Bíblia na mão, eu vim para o culto, vai ser um culto. E foi mesmo, foi tremendo. Eu chegava o dia de semana, onde é que eu vou? Eu preciso de palavra, eu não estou aguentando, eu preciso de palavra. Eu ia para o Teto de Cristo, eu ia para culto de intercessão, eu ia em culto em outras igrejas, eu ia para culto. Porque eu não ia aguentar. Eu estava me sentindo morto, arrebentado, porque o que eu via, como o apóstolo Paulo relatava, a lei me parece peso. Fazer as coisas para Deus está me parecendo pesado. Mas para isso não se tornar peso, a direção de Deus foi, busque, leia, se limpe. Deixe a palavra fazer a limpeza necessária. E foi o que ela fez em nome de Jesus, e continua fazendo. E tenho muito que fazer ainda em nome de Jesus. No versículo 10, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Mais uma vez o apóstolo Paulo estava se sentindo pressionado pelo mandamento, pela lei. Tudo que é natural que a gente, né, quando chega a Cristo, tudo aquilo que fizemos de errado, aquilo se torna um peso mesmo. Briga, discussão, aquilo se torna um peso. Porque você começa a se questionar, por que eu não podia ter deixado de ter feito isso? Podia ter deixado de ter feito aquilo? Podia não ter praticado isso? Podia ter deixado de fazer aquilo? Mas foi um tempo que você passou como o apóstolo Paulo, para que você entendesse o que era bem ou mal naturalmente, e conhecesse a verdadeira palavra de Deus, a que ia te limpar, trazer regeneração e principalmente salvação. Amém? Glória a Deus. No 12, assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte. De modo, mais uma vez, ele fala, não, a lei, ela não veio para me matar. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse o quê? Na tradução da minha Bíblia está escrito, excessivamente maligno. O processo de regeneração, o processo de limpeza da palavra, o processo do conhecimento dos dons celestiais, das coisas celestiais, o processo do conhecimento de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus, o pecado ele tem que se tornar excessivamente maligno, não somente maligno. O pecado ele é maligno, mas para nós que somos filhos, para nós que somos uma igreja de Cristo, o pecado ele tem que se tornar excessivamente maligno. O que é um pecado excessivamente maligno? É aquele pecado que você sabe que você não pode se aproximar uns 10 centímetros dele, ou 1 metro, você tem que se afastar 1 metro, 10 metros. Quanto Deus dá direção? Esse ali é excessivamente maligno na minha vida, eu tenho que me afastar do pecado. Ele tem que estar longe de mim. Fuja da aparência do mal, a Bíblia diz. Não é para fugir só do mal, fuja da aparência do mal. Por quê? Porque é excessivamente maligno. E esse excessivamente maligno vem de quem? Esse pecado maligno. Já está dizendo, do maligno, de Satanás. O príncipe deste mundo. A intenção dele são coisas malignas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás ele tem poder para tirar a minha vida natural? Sim, desde que eu conceda isso a ele. Mas quando a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para trabalhar na tua alma, tirar a tua alegria, tirar a tua paz, tirar a tua certeza da salvação. A maior função dele hoje, na terra, é mostrar ao mundo que Jesus Cristo não é o Senhor. Que isso é uma história de homens, vamos assim usar esse termo, uma balela, que contaram aí, e muitos estão crendo, como no começo, como o apóstolo Paulo cria assim.
Talvez quando ele viu aí os crentes, o perseguidor de crentes, viu ali aquele, ele sabia que Jesus existia. Mas para ele era mais um homem tentando trazer heresias. Talvez mais um homem tentando fundar uma religião. Ele não sabia que era Jesus, só conheceu quando deu de encontro. Eu peço que o Espírito Santo mostre no seu coração a sua conversão. Como você era quando você chegou até Jesus? Diferente do apóstolo Paulo, talvez você não tenha consentido na morte de ninguém. Amém. Glória a Deus que você não consentiu na morte de ninguém. Mas será que nós somos melhores? Será que nós se tornamos filhos escolhidos melhores que o apóstolo Paulo porque não praticamos tudo aquilo que ele praticou? Não. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Olha a forma que Deus usou esse homem. O apóstolo Paulo foi um exemplo e continua sendo, pela palavra, pelo que conhecemos, um grande exemplo. Mas era um homem perseguidor da igreja. Ele chegou dessa forma, mas ele não permaneceu da forma que chegou. Recebendo a palavra de Jesus, recebendo a palavra de Deus, tendo conhecimento do Senhor, ele foi limpo, regenerado e feito um grande homem de Deus que anunciou as virtudes, o poder de Deus e fez discípulos. Essa é a nossa função. Mas primeiramente, essa palavra ela tem que fazer efeito. Ela tem que trazer um efeito fundamental para a minha vida e para a tua vida. É a regeneração. Ser regenerado. O que é ser regenerado? Vamos novamente para um exemplo material, para a gente poder entender o espiritual. Você tem o teu carro, ele está lá cheio de podrinhos, lá de pontas de podre, aparecimento de podre, ou o motor está meio fraco. Você manda fazer, vamos a um termo que a gente costuma entender também, você manda fazer uma meia boca para que você possa usar ele? É esse o teu desejo, o teu coração? Não. Pode ser que você faça até essa meia boca, vamos dizer, se dê um meio conserto nele. Passa uma massinha só, não manda nem colocar, dá aquela aparência. Talvez por uma questão financeira até você faça isso, mas sabendo que aquilo não é o correto. É ou não é verdade? Você sabe que o certo era fazer assim, assim e assim. Mas e quando se trata da palavra de Deus, que é o fundamento das nossas vidas, é o manual de vida? Meia palavra serve de Jesus para nós? Não serve. Ou essa palavra ela entra inteira no meu coração, eu cumpro essa palavra por inteiro no meu coração, porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, acho que é Tiago 2, acho que é 2:22, se eu não me engano, me falha a memória, que fala assim que se nós cumprirmos toda a lei, se cumprirmos toda a lei, e errarmos num ponto só da lei, pagamos por toda ela, um ponto só. Então para Deus não há meio termo, Ele te quer por inteiro, Ele quer que a palavra dEle faça efeito por inteiro. Então, se eu sigo a lei e eu erro num ponto, eu pago por todos. Todos aqueles que eu pelo menos tentei fazer o que é correto. Mas esse eu vou deixar de lado, esse vai ficar meia boca. E às vezes é uma área muito difícil, para você, para mim. Talvez seja uma área até de perdão, que é uma área que eu acho muito difícil, que eu vejo que se torna difícil. Você deixar, falar, não, eu vou deixar esse perdão lá para frente. Lá. Quando Deus preparar algo, e eu sentir no meu coração, eu perdoo. Não é ir lá pedir perdão. É quando Deus preparar algo e eu sentir no meu coração, eu perdoo aquela pessoa. Mesmo não indo lá, mas agora no momento está aqui dentro, que eu não perdoo. A palavra está por inteiro na minha vida se eu fizer isso? Não está. Eu louvo, eu adoro, eu prego, eu jejuo, mas eu não libero perdão. Deixa Deus tratar no teu coração por inteiro, meu irmão. Eu quero que peço para Deus que Ele trabalhe por inteiro no meu coração, que eu mude por inteiro, que eu seja a luz do mundo e o sal da terra, que eu tenha o perfume de Cristo nas minhas atitudes, naquilo que eu pratico, que é a palavra de Deus. Paulo, ele foi afrontado? Foi. Pelos magistrados, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, mas ele entendeu que a vida dele, através dessa palavra, a minha vida é com Cristo. O que eu vi, Deus me mostrou coisas inefáveis, ele falou. E ele chegou a citar, eu queria estar com Cristo hoje, eu quero morrer hoje, porque eu conheço essa lei, eu conheço agora de uma forma diferente, pela graça, esse mandamento, e Ele me traz vida, porque hoje eu entendi que sem Cristo eu não posso viver. Que o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo entendeu, pela graça, que essa lei era essencial, era primícia na vida dele. A palavra de Deus, que é a Bíblia, como foi dito, ela pode se tornar um livro comum. Um livro comum que pode ser rasgado, pode ser queimado, ela está sujeita a todas essas coisas. Se assim Deus permitir também. Porque Deus pode muito bem deixar que se não tiver que ser queimada, não vai ser. Se não tiver que ser tirada das nossas mãos, não vai ser tirada.
mas ela pode se tornar um livro comum, ou ela pode se tornar poder na minha e na tua vida. Porque quando Jesus confrontou o diabo lá no deserto, ele usou o quê? A palavra. Está escrito, está escrito e está escrito. E a Bíblia fala que no final, o diabo teve que se retirar, porque já não tinha argumento, não tinha mais o que falar. Porque Jesus usou a palavra. Isso é muito importante porque em determinados momentos na minha caminhada com Jesus, eu e a pastora fomos levados algumas vezes a orar por pessoas endemoniadas. E naquele processo de libertação, você está orando, você está repreendendo, você está ali, e é legião. E quando você começa a citar a palavra, quando você começa a falar a palavra, os demônios, a impressão que dá é que ele está jogado num ácido, porque ele grita. A impressão que dá é que ele está esperneando, ele está se torcendo, ele não aguenta a palavra. Por quê? Se ela não é um livro comum, então ela é poder, ela é transformação, ela é cura, ela é libertação. Amém? Glória a Deus. Então, pelo mandamento, no versículo 13, nós lemos o finalzinho dele, pelo mandamento o pecado vamos ler mais um pouquinho, senão vai ficar incompleto, irmão. Mas o pecado, para que se tornasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Em nome de Jesus, que o pecado, eu não estou nem falando do teu erro de percurso, aqueles que às vezes a gente se depara, mesmo assim tem que haver um conserto, mas aqueles que você não planejou, aquele que você não arquitetou aquele plano de pecado, mesmo sem você ter planejado ou querer fazer aquilo, ele tem que ser pedido, tem que pedir perdão para Deus. Mas aqueles que são planejados, aqueles que são arquitetados, tipo como falamos aí, eu não vou perdoar agora. Esse é planejado. Eu já determinei. Eu já falei para Deus, eu não quero. Amém. E Deus respeita, me respeita e respeita você. Mas ele tem que se tornar excessivamente maligno. Longe de mim o pecado. Eu me afasto de todas as condições e situações que possam me afastar de Deus. E elas vêm, pode ter certeza que elas vêm. Seja por gestos, seja por palavras, seja por propostas, elas vêm. O mundo jaz no maligno. Você sabe o que é quando a palavra fala o mundo jaz no maligno? Todos já ouviram essa palavra? Todos já leram esse versículo? O mundo jaz no maligno? Onde mais vocês ouviram essa palavra jaz? Em túmulo, alguém falou aqui, no túmulo de cemitério. Aqui jaz fulano, aqui jaz, não é assim? Descansa, está ali repousando. Aqui repousa ou aqui descansa, lá no cemitério, né? Fulano, minha mãe, meu pai, enfim, está ali. E a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, o mundo está na mão do maligno, ele está presente ali, ó, ele descansa, está ali ó, se colocando na mão do maligno. E o mundo está assim. É lógico que existe um tempo determinado para que isso finde. Mas até lá, nós temos que lutar, nós temos que perseverar. E a palavra tem que ser a nossa base de vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então Paulo, ele consentia na morte dos cristãos, tinha carta das autoridades para matar o cristão, mas tudo isso que ele fez, de todas as coisas que ele praticou, Deus, quando ele deu de encontro com Jesus, Deus botou um fim ali naquele, uma margem de vida nova. Paulo, hoje você é outro homem. E assim Deus fez comigo e com você. E hoje nós vivemos pela graça. Pela graça, nós não somos mais, o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida, não somos mais pecadores, em nome de Jesus, nós não somos mais pecadores. Nós somos filhos de Deus, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra e temos o perfume de Cristo. Por quê? Porque eu tenho tomado banho todos os dias, um banho espiritual pela palavra. Amém? Aleluias. Abre comigo agora mais à frente um pouquinho, Tiago. Tiago está logo depois de Hebreus. Tiago é a próxima carta depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Ou melhor, vamos ler o 19 também. 19. O título dessa mensagem, aqui na minha, na tua palavra, na minha, está sobre a prática da palavra de Deus. É assim que está na sua Bíblia? No versículo 19, amém?
Sabeis isto, meus amados, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos foi enxertada, a qual pode salvar a tua alma. Porque, o versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não tem como operar na minha vida e na tua vida. A ira, quando fala aqui, é dissensões, é discordar da palavra de Deus, está com discordância com Deus. Provocar ira, porque é isso que o inimigo faz, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda a imundícia. Veja bem, então é assim que nós chegamos. Se a Bíblia está falando que é para rejeitar, é porque é assim que a gente chega, né, diante de Deus. Rejeitando toda a imundícia, o acúmulo de malícia, aquele acúmulo de malícia, né? Recebei com mansidão a palavra que vos foi enxertada. Por que enxertada? A palavra de Deus nos ensina que nós não éramos dignos da salvação. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós éramos gentios, sem conhecimento da promessa ou de Deus. Então Deus fala assim que Ele nos enxertou. Nós éramos figueira, jambuzeiro, figueira brava, que não dá fruto. É um pé, só tem beleza em folhas, mas não dá fruto. Nós éramos assim, e Deus nos enxertou em Jesus Cristo, a jambuzeira que dá fruto, a figueira que dá fruto. Então nós somos hoje enxertados em Jesus. E Ele fala aqui, com mansidão a palavra que vos foi enxertada, a qual pode salvar a tua alma. Essa palavra, como nós chegamos como jambuzeiro, que não dá fruto, e não dávamos mesmo, hoje damos fruto, essa palavra está sendo enxertada, ela foi enxertada. Hoje esse galho que somos nós, enxertado em Jesus Cristo, ele tem que produzir fruto. Ele tem que produzir fruto. Porque se uma árvore enxertada em Jesus, se ela não dá fruto, Jesus falou o quê? Ela é cortada, se ela não dá fruto, ela é cortada, lançado fora para ser queimada. Eu como árvore, como jambuzeiro, ou como árvore que foi plantada, enxertada em Jesus, todos sabem que é enxerto, né? É enxertar e ligar uma árvore na outra, um galho numa árvore. Eu como jambuzeiro, ou uma figueira que não dá fruto, hoje eu tenho condições de dar fruto. Por quê? Porque eu sou limpo pela palavra. A palavra do Senhor Jesus é poder na minha vida. Eu não sou mais aquela árvore infrutífera, hoje eu dou fruto para o reino. Eu tenho que dar fruto para o reino. Aleluias. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha bem, aqui não está escrito que nós estamos sendo enganados com falsos discursos. Enganando-vos, eu me enganando, eu me deixando levar pelo engano. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, olha, Deus, no dia do juízo, né? Espero que eu esteja lá já com o Senhor, não passe pelo fogo, já seja passado pela água da limpeza da palavra. Deus, foi aquela situação que me levou a fazer isso. Foi aquele homem, foi aquela mulher, foi aquela igreja. Aquela igreja nem me ensinou direito, Senhor. Enganando-vos. Nós só somos enganados quando queremos ser enganados, porque se temos a palavra de Deus. Se essa palavra está em mim, eu não vou poder chegar diante de Deus e justificar que alguém me enganou, porque a palavra me enganou. Não, a palavra não me enganou. Eu fiz sabendo que era errado. Eu me enganei. Eu caí no engano. Então, enganando-vos com falsos discursos. E hoje tem muito disso, né? Muitos estão se enganando, preferem, como o apóstolo sempre tem falado, preferem ficar diante de uma televisão, ouvindo aquilo que agrada o coração. Ah, mas aquela palavra lá é tão poderosa quando aquele ministro, aquela pregadora, sei lá, o que a gente pode dizer, mas tem heresia, mas faz bem para mim. Mas espera aí, ele falou uma heresia da palavra de Deus, mas está bom, por quê? Porque quando acaba aquela palavra, eu estou confortável, eu estou bem. Por quê? Porque talvez foi pregado prosperidade, talvez foi de encontro à sua necessidade daquele momento, e aquela palavra fez efeito, mas tem heresia no meio, mas eu me sinto bem com aquela palavra. Eu me sinto bem com aquilo que foi falado. Enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que se contempla no espelho o seu rosto natural.
Isso é muito natural mesmo, né? Bem natural, natural, natural. Por quê? Se você se olhou no espelho hoje de manhã, agora, antes de vir para o culto, você, né, a gente fez uma limpeza do corpo, passou um perfume, penteou o cabelo, se ajeitou, mas agora, nesse momento, você não sabe se o seu rosto continua do mesmo jeito que você viu de manhã. Será que está certinho, do jeito que você, o cabelo, do jeito que você acertou, né? Bateu, apalpou a mulher, coloca tudo no jeitinho, está do mesmo jeitinho? Não dá para responder, a não ser que tenha outro espelho aqui agora para você se ver. Mas a tua lembrança, a tua mente, já não consegue mais afirmar se realmente você está do mesmo jeito. Por isso que fala aqui, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Aí no 24, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Já não lembra mais. A palavra de Deus, ela não pode ser assim na minha e na tua vida. A palavra ministrada, ela tem que gerar fruto e ela tem que ficar no meu coração. Eu saio daqui da igreja, eu tenho que sair lembrando do que foi dito, do que foi falado, do que foi pregado. Não importa qual foi o pregador, não importa como foi dito, se foi uma criança, não importa. A palavra, ela tem que vir, um versículo que seja. Eu tenho que meditar nesse versículo e falar, realmente eu preciso disso, realmente, olha Deus, o Senhor me abençoou naquele versículo, mas enfim, ela tem que trazer fruto todos os dias para a minha vida. Ela não pode ser um momento na minha vida, ela tem que ser diário, todos os dias na minha vida. Então, se contempla, mas não se lembra mais como era. Ouve a palavra, mas não lembra mais do que foi ministrado. Qual foi a palavra que foi ministrado? Ele falou lá de João. Que bom que falou de João, não falou do Antônio, né? Que bom que falou de João. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, com o André, o pastor André era pequenininho. Pequenininho não, tinha lá seus 12, 10, 11 anos. Eles iam para a escola dominical. Eu tinha um sobrinho que eu criava também, que eu criei, né, por um tempo. Hoje ele não está mais comigo, mas ele morou um bom tempo comigo. Ele chegava da escola dominical e perguntava assim, André, o que falou? André, do que falou? Qual foi a palavra dele lá hoje? Mas separado, longe dos outros. Falou disso, né? Beleza. Eu ia lá na Aline. Aline, o que falou a palavra? Falou disso, disso. Aí chegava no meu sobrinho era mais afoito, mais cabeça. Sim, até hoje ele é meio assim, não consegue firmar alguma coisa. Ele fala, daqui está aqui, daqui a pouco está lá. Do que falou a palavra? Falou de Deus. Foi aleluia. Aleluia que a igreja está falando de Deus, né? Mas qual foi o versículo? Então, foi daquela passagem da Bíblia. Que bom. Aleluia. Então eu peguei no pé deles, para que eles inculcassem. Para que eles pudessem, lógico que eles não seriam, não ia aparecer um teólogo na minha frente ali, um estudioso, uma mestre, né? Mas teria alguém que ouviu e guardou pelo menos um versículo. Pelo menos um versículo que fez efeito naquele dia, naquela hora. Assim como hoje, assim como amanhã, assim como a minha vida inteira que eu passar aqui, o tempo que eu passar na terra, eu tenho que ter a palavra de Deus no coração. E ela tem que fazer a diferença na minha vida. No versículo 25, aquele, porém, que atenta o bem para a lei perfeita e a liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Em outra tradução está naquilo que fizer, em tudo aquilo que fizer. Aquele que atenta para a palavra, guarda no coração, consegue meditar nela, como diz a própria palavra, de dia e de noite, se necessário for, vive essa palavra. No final do versículo fala, será bem-aventurado em tudo que fizer. O que é bem-aventurado? Mais, não é feliz não, é mais do que feliz. Bem-aventurado não é ser feliz, é ser mais do que feliz. Que eu nem imagino, porque até hoje eu acho que não sei se eu alcancei essa bem-aventurança de ser mais do que feliz, porque eu já sou grato a Deus por tudo que eu tenho. Não que eu não mereça, mas eu sou grato a Deus, então eu não sei se eu alcancei, mas se for alcancei, então eu sei o que é ser mais do que feliz. Bem-aventurado, fazer tudo, bem-aventurado nos seus feitos. 26, e se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Nós podíamos ter pulado esse versículo, né? Esse aí nós podíamos ter ido por último já, né? Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã, inútil, não vale nada, está perdendo tempo. Vamos ao termo certo, né? Está perdendo tempo. Aqui, quando se fala das viúvas e dos órfãos, eu creio que hoje nós vivemos algumas situações assim, mas na época, uma viúva,
com o seu filho, ela não tinha um apoio, ela não tinha um sustento, ela não tinha alguém que dava, não tinha um sacerdote que apoiava ela nessa área do sustento, da manutenção da casa. Então ela se tornava só. Tanto é que nós temos aquela passagem lá em Reis, da viúva de Serepta. Aquela lei que falou, estou com meu filho aqui, vou catar um cavaco, vou fazer e vou morrer. Por quê? Porque não tinha alguém que desse apoio. É lógico que Deus enviou o profeta. E ela foi muito bem sucedida. Mas aqui fala assim, olha, aqui a religião desse, que olha para essa situação, vê uma pessoa necessitada, não ama seu irmão como a si mesmo, não está nem aí para a vida do necessitado, não estou nem aí, não é problema meu. E muito mais, irmãos. Temos vivido tempos ainda de que muitos filhos têm desprezado seus pais. Muitos velhos, muitos idosos estão aí sofrendo. Por quê? Porque hoje em dia o que eles ganham, eles gastam com remédio, não é o suficiente para sobreviver. E eu conheço, estou falando com conhecimento de pessoas que assim estão, não que seja indigno, que eu vou falar, não é indigno, é digno, mas não precisava. Está na rua catando uma latinha, está na rua catando um reciclável para poder acrescentar, para poder ter um alimento dentro de casa. E eles têm filhos. Não é que não tem apoio, mas muitos ainda vivem assim. E a Bíblia fala assim, a religião desse é vã. Porque que adianta eu chegar aqui no púlpito, meu irmão, pregar, louvar, adorar, do que adianta eu estar todos os domingos aqui no culto? Mas quando eu olho para uma situação dessa, não é problema meu. E Deus me deu condições de eu fazer algo pequeno, mas vou fazer. Você imagina, meu irmão, se Deus levanta aqui 10 pessoas, não precisa ser todos não, 10 pessoas que falam, não, eu tenho um propósito no coração, eu posso dar um pouquinho, eu posso ajudar um pouquinho. 10 pessoas já se tornou um montão. Porque Deus levanta assim, dessa forma. Não é talvez o meu pouquinho que vai resolver, não, mas ele faz parte do montante que Deus está preparando para aquela vida. Então, se torna uma religião vã, sem propósito. Eu venho, sento, levanto, mas eu tenho minha vida para tocar. É eu e minha família só. O resto é resto. Desculpa a expressão. Não, meu irmão. Deus te levantou porque ele falou, quais são os mandamentos do Senhor? Os 2 mandamentos que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. O que você merece, o próximo também merece. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Se você tem direito a ter o alimento todos os dias, o próximo também tem. O próximo também tem. Aquele que está do lado, o teu vizinho às vezes, o meu vizinho, ele também tem direito ao alimento. Tudo que você tem direito, Deus vê. Deus, quando Ele olha, Ele não olha no horizonte, no horizontal, e vê cabeças maiores. Esse eu amo mais, aquele eu amo menos. Não, Deus ama. Deus ama. E o apóstolo Paulo falou ali, quando nós lemos do dízimo, Deus ama quem dá com alegria. Quem serve com alegria. Amém? Glória a Deus. 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é essencial. Guardar, se proteger, se preservar da corrupção do mundo. Porque o mundo está corrupto, o mundo jaz no maligno. Meu irmão, você como filho de Deus, nós não podemos esperar nada desse mundo. Nós temos que lutar? Temos. Temos que cumprir o nosso papel como cidadão? Temos. Mas não podemos esperar nada desse mundo. Porque o mundo, como diz a Bíblia, usando minhas palavras, vai de mal a pior, por quê? Porque ele fala, os dias são maus. E Jesus não prometeu um mar de rosa para mim e para você. Ele não prometeu isso. Pelo contrário, quando ele tirou Saulo com autoridade, colocou como pequeno e servo. Servir. E a Bíblia fala que muito melhor é dar do que receber. É ser servo. É se colocar em prontidão diante de Deus a servir, a obedecer essa palavra. Jesus veio como servo. Jesus, de uma forma tremenda, para mostrar para os seus discípulos que ele veio para servir e eles precisam aprender a servir, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos e Pedro falou, Senhor, não, o Senhor não vai lavar meu pé, de forma alguma. Eu entendo que tu és Senhor, mas ele fala, mas aqui eu vim como servo. Eu quero ensinar para vocês o que é ser servo. Vocês precisam se dedicar ao próximo. Isso é ser servo, você precisa amar o próximo. E Pedro fala assim, então entendi, Senhor. Então me lava os pés, a cabeça, o corpo, me dá um banho. E eu preciso ser limpo. Porque eu não tinha entendido
que servir ao próximo é em amor, é ser grato a Deus por poder ter a oportunidade de ser servo aqui nessa terra. Porque nem todos têm esse privilégio que você tem e eu tenho de ser servo. Amém? E é um privilégio. O Senhor nos levanta assim. João, para a gente estar quase, já estamos quase encerrando, mas João capítulo 15, versículo 3. Já comentei sobre esse versículo, mas vamos ler. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1 até o 3. Vamos ler o 4. 1, 2, 3 e 4. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto, a tira, a limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê fruto mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também é vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Deus, Jesus Cristo está falando aqui de uma coisa, de algo espiritual e também natural. Para nós que entendemos e conhecemos Jesus, Jesus está falando, olha, sem mim, se vocês não estiverem ligados em mim, nada vocês vão poder fazer. Sem a autoridade do nome de Jesus, sem a palavra de Deus enraizada no meu coração, nada eu posso fazer em prol do reino. Nada eu posso fazer pelo próximo. Talvez eu não consiga ajudar nenhuma viúva, muito menos um órfão. Por quê? Porque essa palavra ela tem que estar enxertada em mim, ela tem que estar dentro de mim, para que eu olhe e sinta o amor de Deus, seja por quem for. Amém? Aleluias! Glória a Deus. Mateus, um pouquinho para trás agora, Mateus. Estou dando uma aceleradinha para a gente poder não passar do tempo, da hora, irmão, mas Deus está no controle. Capítulo 12, Mateus capítulo 12. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 43. Aqui fala de limpeza também, de um processo de limpeza. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Deixa só para a gente possa entender, talvez se você não... Quando nós chegamos até Jesus, quando a gente chega até Jesus, vindo das coisas mundanas, das coisas desse mundo, como disse lá em Tiago, do processo mundano, que está encalacrado, está ali enraizado em nós, há um processo de limpeza pela palavra. Mas a moradia desse templo, diante das confusões, diante das brigas, diante das discussões, diante do pecado, diante de tudo que eu fazia nas trevas, quem me conduzia a tudo isso? O maligno. Eram os diabos, os demônios. O demônio da prostituição, o demônio da bebedeira, eles vinham e atuavam na minha vida. Mas aqui fala assim, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ele se acha dono dessa casa. Ele acha que ele é dono desse templo, porque ele morou por um tempo aqui. Então ele acha que ele tem direito ainda a estar nesse templo. Mas há um processo de mudança, depois que eu conheço Jesus, há um processo de mudança. No 44, então diz, voltarei para a minha casa da onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Aqui já se trata de um afastamento de Deus. O Espírito Santo entra, limpa, faz todo o processo de limpeza pela palavra, pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo que habita em mim. Ele só vai habitar se estiver limpo mesmo. E ele acha ela varrida e adornada, preparada, limpinha. O processo, vamos assim dizer, de se desviar do caminho do Senhor, sair da presença de Deus. A casa está limpa, o Espírito Santo habitou aqui, ele fez uma limpeza, ele deu uma geral. Mas assim dizendo, arrancou a telha de aranha, né, passou a vassoura no teto, passou um perfume, um desinfetante, deixou a casa cheirosa e bonita. Para o Espírito Santo de Deus morar, para Jesus Cristo habitar, para o próprio Deus habitar nela. E aí há um processo na vida do homem, que eu espero que não seja o nosso, em nome de Jesus, em se afastar de Deus. Vou viver a minha vida,
eu tenho um processo eu acho que para mim vai ser bom assim, a Bíblia já não tem mais efeito na minha vida porque eu nem leio mais, já não sinto mais essa limpeza. E fala assim, ó, então diz, voltarei para a minha casa, ele fala. Ele não fala, vou voltar para aquela casa. Ele se acha dono. Eu voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, limpinha. No 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Presta atenção, meu irmão, o quanto é sério, o quanto é de compromissos, o compromisso que nós temos que ter com a palavra de Deus, o quanto é sério ser filho de Deus diante do mundo corrompido. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também com essa geração má. Deus está falando de uma geração má, rebelde, que se rebela contra ele. Deus não está falando dos filhos deles da casa de Deus, não está falando dos filhos que fiéis a ele. Ele está falando de uma geração que se corrompe e se levanta contra Deus. E quando é que a gente se levanta contra Deus? É quando aquilo que nós temos por certo se torna errado. São os paradigmas da vida, vamos dizer. Aquilo que você viveu tempo e você deduz que aquilo foi bom. Aí você fala, não, eu não estou tão errado assim. Eu vou dar um exemplo, tá, meu irmão? Um exemplo assim bem ruim, não vou entrar nem em detalhes. O pecado é pecado, ele não tem tamanho. O pecado não tem tamanho, o pecado é pecado. Mas aquela propina que eu recebi me ajudou muito, então eu não vejo mal nisso. Olha quanta coisa me favoreceu. Posso continuar recebendo. Eu conheci Jesus, mas eu posso continuar recebendo ela. Por quê? Porque ela me faz bem, naturalmente ela me faz bem. Mas espiritualmente, eu estou me condenando. Por quê? Porque eu estou abrindo um espaço para que os demônios que agiam na minha vida olharem e falarem, opa, a casa está limpa. Então, olha, está esvaziando, hein? Aquela casa que é minha, parece que alguém está saindo de lá já. Estou dando um exemplo, é ruim, mas é para a gente possa entender. Alguém que morava lá, estou vendo que está saindo. Então, eu vou chamar 7 demônios a mais. Não vou sozinho, não. Porque essa casa eu não vou querer entregar mais de novo, não. Ela pertence a mim, e eu vou voltar para lá. E vou fazer 7 vezes pior. Agora, no caso, pastor Luiz. Vai ser 7 vezes pior do que você era lá. Misericórdia, meu irmão. Aí tenho certeza que eu não vou ter mais mulher. Vai ter separação. 7 vezes pior, meu irmão. E é a palavra de Deus que fala, não é nós que estamos deduzindo. 7 vezes pior do que já era. Misericórdia, só Jesus. Então, permanecer firme, fiel à palavra, para que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e o próprio Deus, continue habitando, varrendo, limpando, passando um produto, tirando as telhas de aranha que às vezes aparece, mas vai estar limpinha. Vai estar limpinha. Os demônios vão olhar e falar, não, lá habita. Tem habitante ali não dá para entrar não. Por quê? Todo dia está limpa. Não é assim que a gente vê de casa, quando você vê uma casa de temporada? Você olha e fala assim, faz tempo que esse pessoal não desce, hein? Porque olha o mato tomando conta. Ou então, olha, a janela se deteriorando, a porta está caindo, faz tempo que essa casa está abandonada. E às vezes até as pessoas invadem. É ou não é verdade? O diabo, ele olha da mesma forma, ele olha para casa e fala, está limpa, é adornada, está pintadinha, está bonita. Não, aí tem habitante, pô. Aí não dá para me tocar. Então, tem dono essa casa. Aí eu não entro. Porque se eu entrar, eu sou queimado. Você é templo do Espírito Santo, morada de Deus. E Deus tem o melhor para você. A palavra de Deus nos traz a limpeza diária. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício mais. Não precisa mais se matar um cordeiro. Só precisa se aprofundar. Palavra, palavra e palavra. Limpeza, banho, purificação, perfume. É isso, todos os dias. Para que alguém olhe para mim, olhe para você e falar, brilha, está limpo, tem o perfume de Cristo. Amém? Glória a Deus. E agora, para encerrarmos mesmo, irmão, 1 Pedro, agora a promessa de Deus. Promessa de Deus para você, 1 Pedro, muito conhecido por mim e por você, mas com revelação. Não somente letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 9 e 10. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem está chamando já o Ministério de Louvor? Amém? Por favor. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fala para o teu irmão do lado e fala, está falando com você. Fala para ele, está falando com você. Aleluias, glória a Deus, e está falando comigo. Eu sou povo, eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido para anunciar as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você foi chamado com poder. Existe poder na tua vida para anunciar das trevas para a maravilhosa luz. E no versículo 10 fala, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Quem que está reunido aqui hoje? Pastor Luiz, o irmão Wilson. Aqui está reunido os filhos, o povo de Deus. Nós estamos na casa do Pai. O Pai contempla a tua presença aqui como filho. O Pai contempla a tua presença como sacerdote. Vós que no outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É algo para a gente possa entender. É quando você vê uma pessoa, eu espero que você tenha esse sentimento, em nome de Jesus, eu sei que você tem, em nome de Jesus. Você vê uma pessoa talvez caída de fome, está ali, caidinho, não levanta, seja até uma criança, pior ainda, né? Misericórdia. Aquele sentimento que você tem por aquela pessoa, por aquela criança, de choro, de angústia, de incompreensão, isso é misericórdia. Isso tem que estar. Você olhar e falar, Deus, eu não consigo aceitar uma situação dessa, Deus. Eu estou arrebentado por dentro, Deus. Eu não consigo ver essa situação e me conformar e falar que isso é natural. Como muitos dizem, olha, tem as crianças passando fome na África, na Índia. Mas faz parte, o mundo está assim. Não faz parte nada. Eu tenho a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não aceito isso para a minha vida, achar que isso é normal. Porque o normal é ele ter alimento. O normal é ele estar vivendo como eu vivo, porque eu amo o próximo como eu amo a mim. Não é normal você estar se alimentando na sua mesa com fartura e sabendo que existe uma situação que você pode ajudar, e você fala, não, mas eu estou bem. Isso é normal. O meu vizinho passa assim também, por quê? Porque isso, por causa daquilo, e a gente cita vários motivos. Todos injustos diante de Deus. Todos injustos. Porque o justo é que a gente tem amor pelo próximo e não aceita, tem a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Então, povo santo, geração eleita, sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio real? Presta atenção, sacerdócio real. Vocês são sacerdote do rei. Sacerdócio real, vocês servem ao rei. Nós somos representantes de Jesus na terra. Somos sacerdote do rei. Amém?